Meu amigo, a coisa tá ficando complicada. O Vasco não consegue convencer, o Vasco não consegue vencer, o Vasco não consegue engrenar no campeonato. E enquanto isso, tem time que está vencendo, convencendo, disparando na tabela e deixando o Vasco para trás. A coisa está passando, as rodadas estão passando e o Vasco continua na mesma. Enquanto isso, tem time que está disparando. Hoje, o Náutico já tem 11 pontos de vantagem para o Vasco. O Curitiba já tem 9 pontos de vantagem para o Vasco com um jogo a menos. A coisa está ficando feia e parece que o pessoal do Vasco está dormindo ainda, né? Acha que está tudo bem, que a qualquer momento vai dar um estalo, o time vai começar a ganhar e aí todos os problemas vão acabar. Meu amigo, se não acordar para a vida agora, a partir de hoje, o start tem que ser hoje, a coisa vai ficar feia e cada vez mais vai ficar ainda mais complicado pensar em subir para a primeira divisão. Bom, eu não vou colocar nem vinheta nesse vídeo não, vamos começar aqui de uma vez. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama, deixa aí o like aqui para ajudar no trabalho que é importante, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e vamos aqui falar de Vasco. Hoje tem jogo do Vasco, né? O Vasco encara às 4h30 da tarde a equipe do Confiança em São Januário. Essa partida seria hoje às 9 da noite, foi adiantada a mando da Rede Globo, né? A Globo pediu para trocar o horário, então vai ser 4h30, mas não tem transmissão da Rede Globo, transmissão apenas do Premier Futebol Clube, 4h30 da tarde, jogo em São Januário. Um jogo que é obrigação, né? Obrigação o Vasco vencer, porque se não vencer hoje, foi aquilo que eu falei já na abertura do vídeo. O Náutico já abriu 11 pontos, o Curitiba abriu 9 e tem um jogo a menos, então o Curitiba pode ter 12 pontos de vantagem para o Vasco. Estamos aí na 9ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro Série B e o Vasco mais perdeu do que venceu. É uma situação que é muito preocupante. Quem não está preocupado é porque não entendeu ainda a gravidade. Quem não está preocupado é porque não entendeu o que está acontecendo, né? O tempo está passando e o Vasco continua na mesma. O Vasco continua oscilando, o Vasco continua sem convencer, o Vasco continua sem vencer. Porque se estivesse jogando mal e ganhando, a gente ainda aguentava, né? Mas está jogando mal e perdendo, aí realmente é muito preocupante. Bom, a gente vai dar uma olhadinha aqui nos jogos de ontem, né? Mas antes de passar ali nos resultados, eu já vou comentar aqui sobre Náutico e Curitiba, né? Náutico e Curitiba já dispararam na primeira e na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Como eu já disse no vídeo, abriram uma distância significativa para o Vasco. O Náutico já tem 11 pontos. 11 pontos de vantagem para o Vasco. O Vasco precisa de pelo menos 4 rodadas para tirar a diferença do Náutico. A coisa tá apertando, né? A coisa tá ficando feia. O Curitiba já abriu 9 com um jogo a menos e o Vasco ainda tá dormindo. Ontem, o Náutico enfrentou o Operário. O Operário que venceu o Vasco em São Januário passeando. O Operário passeou em São Januário e meteu 2-0 no Vasco. Sabe o que o Náutico fez ontem? O Náutico desfalcado, tá? O Náutico tava com um time praticamente alternativo. Tava cheio de desfalques. O Náutico meteu 1, 2, 3, 4, 5-0 no Operário, 5-0. O Operário que fez 2-0 no Vasco em São Januário passeando. Então, é preocupante demais a situação do Vasco. É preocupante ver a calma, a paciência, a falta de inércia, né, nesse trabalho do Marcelo Cabo, né? Acho que o time também já se provou que com esse time vai ser muito difícil, tem que trazer reforço, tem que se reforçar aí mais uns 2 ou 3 jogadores que cheguem para ser titulares nesse time, para o Vasco realmente poder brigar na parte de cima da tabela. É uma situação que, olha, eu tô muito preocupado, cara. Eu tô muito preocupado, de verdade. O Coxa também venceu ontem, né? Fez 2-1 contra o Remo lá no Alto da Glória e o Coxa emendou a 5ª vitória seguida. O Coxa que não tem um time espetacular não, tá? Um time bem comum, mas tá jogando, né? Tá jogando. 5 vitórias seguidas. O Vasco não consegue fazer o mínimo na competição. Então vamos passar aqui rapidinho na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos realmente só Náutico 5, Operário 0 e a vitória do Curitiba por 2-1. Tá a tabela aí na sua tela. O Náutico já é o líder com 21 pontos. O Náutico tem 21 pontos em 9 jogos, são 6 vitórias e 3 empates. O Curitiba vem em segundo com 19, mas o Curitiba tem um jogo a menos. O Curitiba venceu 6 jogos, empatou 1 e perdeu 1. Depois vem o Goiás com 15,
o Sampaio Corrêa tem 15, o Brusque tem 13, o Operário tem 12, Botafogo 11, CRB 11, e aí lá vem o Vasco em nono com 10 pontos. Ou seja, o Vasco já está a 5 pontos do G4. O Vasco precisa de pelo menos 2 rodadas, né, para entrar no G4. A coisa, eu sei que é início de competição ainda, é 9ª rodada, mas se não acordar agora, se não começar a mudar agora, foi o que eu disse em outro vídeo. O Vasco quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa, são os mesmos jogadores, é o mesmo treinador, é a mesma forma de jogar, é a mesma falta de disposição, se bem que contra o Goiás até teve disposição, teve entrega, mas enfim, geralmente são os mesmos, o Vasco faz as mesmas coisas e espera um resultado diferente, não tem como você querer alguma coisa diferente fazendo as mesmas coisas, né? Enfim, depois vem Avaí com 10, Guarani com 10, Vila Nova 9, CSA 8, Cruzeiro 8, Confiança, adversário do Vasco 8, se Confiança vencer o Vasco, passa o Vasco, né? Londrina 7, Remo 7, Vitória 6, Brasil 6 e Ponte Preta 6. Então é isso, né? Eu acho que o sinal de alerta tem que estar ligadíssimo, porque se o Vasco não acordar hoje, não começar de hoje uma sequência positiva nessa Série B, a coisa vai ficar complicada. E eu quero saber se você confia que o Vasco pode ter uma reviravolta, né, uma mudança com o Marcelo Cabo no comando. Eu, sinceramente, não tenho muita esperança mais, né? E não bota aqui também a culpa só no treinador, não, tá? O elenco também precisa de reforço. Alexandre Pássaro precisa reforçar esse time. Pelo menos mais 2 ou 3 peças aí. O elenco não tá fechado não, meu amigo. Com esse elenco aí, vai ser muito complicado. E bom, como eu disse já na abertura do vídeo, né, vencer a partida de hoje é obrigação. Vencer o Confiança é obrigação. Se não vencer o Confiança é para mudar tudo. Pelo amor de Deus. Se não vencer o Confiança, aí eu acho que não dá mais pro Marcelo Cabo, né? Aí, pelo amor de Deus, agradece pelos serviços prestados e libera o treinador, mas do fundo do meu coração, cara, eu vou torcer pra cacete que o Vasco meta uma goleada hoje, né, faça 4-5-0, que o Marcelo Cabo consiga aí encontrar o seu rumo, que daqui 10 rodadas eu venho aqui, não só eu, como todo mundo que está criticando o Marcelo Cabo, a gente fala, olha, a gente estava errado, tá? A gente estava errado em relação ao Marcelo Cabo, ele realmente se reencontrou, tá aí agora fazendo um bom trabalho, ainda bem que o Vasco não demitiu o Marcelo Cabo lá atrás. Ninguém aqui tá torcendo contra o treinador ou nada do tipo, né? A gente quer ver o time jogar bola, a gente quer ver o time apresentar mais do que vem apresentando, porque não vem apresentando absolutamente nada e a Série B tá passando, a gente tá ficando para trás e realmente o torcedor cada vez mais fica mais desesperado olhando a tabela, né? Pelo amor de Deus, 11 pontos de vantagem já do Náutico para o Vasco. Bom, e antes de eu falar dessa partida, né, de falar aqui, passar a escalação do Vasco, eu te convido para conhecer a 1xBet. O link está no comentário fixado desse vídeo e você usando o código promocional que também está no comentário fixado, você dobra o seu dinheiro, você pode fazer a sua fezinha até no jogo de hoje, né, no Vasco Confiança, pode apostar também na Eurocopa, pode apostar em outros jogos da Série A, Série B do Campeonato Brasileiro. A 1xBet paga certinho, paga em dia, paga bem, então tá tudo aí explicadinho no comentário fixado e é aquilo, né? A gente faz um sorteio mensal aqui com a 1xBet. Você fazendo um depósito lá usando o nosso código promocional, é só mandar o comprovante para o e-mail que está aí no comentário fixado que você participa do sorteio valendo esse agasalho oficial do Vascão, beleza? Então aguardo o seu comprovante lá no e-mail para você participar aí do sorteio no final do mês. Bom, e para essa partida de hoje o Vasco está muito desfalcado, né? O Vasco tem 5 jogadores suspensos, entre eles Matias Galarza, Morato, Léo Jabá, o Bruno Gomes, né, que foi expulso, o Juninho, que também foi expulso na partida passada, e tem o desfalque do Rômulo, que ainda não voltou, né? O Rômulo ainda está tratando ali de problema físico, ainda está na transição e não está à disposição dessa partida. Então a provável escalação do Vasco para o jogo de hoje, meu amigo, senta aí na sua cadeira para você não se assustar. O time que entra em campo hoje provavelmente é o seguinte: Vanderlei, Léo Matos, Hernando Leandro Castan e Zeca, Michel, Andrei, MT e Marquinhos Gabriel, e na frente Gabriel Peck e Germancano. Deve ser a escalação do Vasco hoje contra o Confiança. Eu volto aqui depois do jogo. Depois do jogo tem o nosso pós-jogo aqui para comentar. Espero que comentar uma vitória do Vascão e um alívio momentâneo, né? Que o Vasco vença e a gente possa dar uma respirada até o próximo jogo contra o Sampaio Corrêa. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações vascaínas. Deixe seu like, se inscreva. Até a próxima. Fui!